Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus amados, vocês que estão em seus lares nessa manhã, esperam que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja aí com vocês. Estamos aqui mais uma manhã na Presbiteriana Renovada, congregação aqui da Vila Xavier, congregação da Vila Ribeiro, situada aqui na Vila Xavier, na direção do pastor Benildo. Meu nome é Lisa, sou evangelista. Estamos aqui para mais uma aula nesta manhã. Domingo passado, nós trouxemos como tema quem é Deus. Trouxemos alguns atributos, falamos um pouco da obra de Deus, fizemos um breve relato de quem é Deus. E hoje nós traremos como tema quem é Jesus. Jesus, significado da palavra Jesus. Javé é salvação. Em hebraico, Jesus tem uma tradução como Yeshua, Cristo, ungido, consagrado. Quando nós entendemos o nome de Jesus, tem a pergunta que não se cala: quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, nascido de mulher, que teve todos os seus cuidados por Maria e por José. Teve um nascimento tanto quanto humano, como de todos. Só que nós temos algumas referências para falar sobre Jesus, porque Jesus ele não passa a existir a partir de Maria. Jesus não passa a ter vida a partir de Maria. No Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 1, de 1 a 3, traz para a gente a seguinte afirmação: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós temos uma informação de que Jesus era o Verbo. O que é verbo? Verbo é uma palavra com origem em latim, a qual indica ação ou uma situação, mudança de estado. Verbo é uma ação. Então, quando nós temos que no princípio era o Verbo, nós temos a informação de que aqui, no Novo Testamento, Jesus é a encarnação como o homem. Porque quando nós entendemos que o Verbo indica uma ação, uma mudança de estado, então se no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, Jesus aqui é a encarnação do Verbo. É o homem, Jesus aqui é o homem encarnado de Deus. Nós temos na carta aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 15 e 17, vai me acompanhando que tudo isso já vai ficar claro. Colossenses capítulo 1, 15 a 17 diz assim: o qual é a imagem de Deus invisível. Então nós temos um relato de que Deus é invisível. Se você tiver dúvida, assiste Quem é Deus no vídeo passado, que nós vamos trazer também bases bíblicas e tudo, porque Deus ele é invisível. O primogênito de toda a criação, amém? Porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, seja dominação, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. O que significa a palavra subsistir? Significa intensidade. Então vamos voltar um pouquinho para a gente poder entender.
No início, no princípio de tudo, era o Verbo. O Verbo que em ação teve uma mudança de estado, se encarnando numa figura de homem, subsistindo-se, intensificando-se, tornou-se homem. E João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1, ainda afirma para a gente assim, versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, o unigênito, o primeiro filho de Deus Pai. Filipenses 2, capítulo de número 2, versículos 6 e 8, diz assim para a gente: o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, semelhante aos homens, e achado na forma de homem. O que é que nós entendemos? Que Jesus veio através dessa encarnação, tornou-se em forma de homem para morar, para habitar no meio de nós, para a realização de uma grande obra, de um projeto de Deus. Mas aí a gente entende assim, a gente para e pergunta assim: qual foi a obra de Jesus? Quando eu entendo que Jesus é o Filho de Deus, a primeira coisa que as pessoas se apegam e se perguntam muito é sobre os milagres de Jesus. As pessoas se perguntam muito sobre os milagres de Jesus. E milagre no hebraico significa maravilha, sinal. Quando nós entendemos que os milagres os quais Jesus fez não são tão quanto diferentes dos milagres que ocorreram no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, os feitos de Deus, eles foram poderosos. Todos os feitos que Deus fez no Antigo Testamento e tudo que Deus fez a favor do seu povo no Antigo Testamento foi para mostrar o seu poder, o amor em guardar o teu povo, através do qual viria o teu filho, o unigênito, o primeiro de todos. Espero que isso tenha ficado um pouco claro para você. Quando nós entendemos que o Filho amado, o Filho da promessa, veio ao mundo, ele veio em forma humana, ele nasceu. Quando nós lemos sobre a formação de Jesus, desde quando ele vinha, quem ele é e tudo mais, nós entendemos, nós trazemos para o nosso entendimento que Jesus possui uma unidade de duas naturezas. Preste bastante atenção nisso. Jesus possui uma unidade de duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. A divina, semelhante a Deus, e humana, relativa ao homem. Quando nós entendemos isso, nós temos o entendimento que Cristo tinha seu lado humano. No lado humano de Cristo, tá? Isso a Bíblia evidencia, a Bíblia traz para a gente, e nós que somos cristãos acreditamos em tudo isso, porque ninguém encontraria a vinda e o nascimento de Jesus e os feitos que ele fez aqui na terra. Foram vistos a olho nu. Então, quando nós entendemos a humanidade de Cristo, que é algo incontestável, nós entendemos que Jesus possuía um corpo. O que evidencia que Jesus possuía um corpo? Os evangelhos relatam para nós
toda a história de Jesus, desde seu nascimento até a sua morte de cruz, ressurreição, quando ele ressurge aqui na terra, o período em que ele ficou e a ascensão aos céus. Os evangelhos nos trazem isso. E nós entendemos que Jesus, quando humanamente falando, possuía essa característica, essa natureza humana, o que nos dá a certeza é que os evangelhos trazem para nós algumas informações a respeito do dia a dia de Cristo. Por exemplo, Lucas 2,52 relata a fala de que Jesus crescia em sabedoria e estatura. Jesus, ele crescia tanto aprendendo, como ia se desenvolvendo como homem dia a dia. Mateus 4:2 já relata Jesus para a gente na fase adulta. Quando ele vai jejuar e vai orar, o que é que acontece? Depois de ter jejuado e ter orado, Mateus 4:2 relata para a gente, e teve fome. Percebe que na humanidade de Cristo, no lado humano de Cristo, relativo ao homem, Jesus teve os mesmos desejos, as mesmas vontades, as mesmas necessidades nesse sentido. Olha o que o Evangelho de João também traz para nós no capítulo de número 19, versículo 28. Quando ele estava na cruz, ele declara, tenho sede. Então ele teve sede. Jesus teve as dores que humanamente falando o ser humano tem, Jesus teve. Uma outra característica, o Evangelho de João 4:6 traz assim para a gente, Jesus, pois cansado do caminho, Jesus se demonstra cansado. São todas características humanas, são todas características físicas, necessidades diárias, sede, fome, cansaço, e assim vai. Inclusive, Jesus também teve tristeza na alma. Por quê? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11:35, relata a morte de Lázaro. E ali declara no versículo 35 que Jesus chorou, e Jesus chorou da tristeza da morte do amigo. E é muito confrontante toda essa história, porque nós sabemos que Jesus sabia da ressurreição de Lázaro, mas a sensibilidade ao que o amigo passou naquele momento tocou-lhe. Então nós temos esses detalhes de Jesus, que agregados a muitos outros detalhes, nós podemos comprovar, humanamente falando, o lado humano de Cristo. Com isso, e com os detalhes da morte, a forma como foi o sepultamento, nós temos relatos palpáveis de que Jesus tinha seu lado humano. Mas nós podemos perguntar assim, mas se Jesus tinha o lado humano, ele não ficou suscetível às tentações diárias? Ele não ficou muito exposto? Como que ele conseguiu, em seu lado humano, não pecar? Meus amados, há muitos que dizem assim, ele não pecou porque ele era Deus. E eu digo para você que Jesus esteve colocado em meio a todas as situações, como eu e você somos colocados. A Bíblia diz que todas as tentações chegaram até ele, sim. Acontece que na pessoa humana de Jesus, nós encontramos algumas características de resistência, porque Jesus é o meio, é o caminho de nós chegarmos a Deus. Então o que ele veio fazer aqui? Mostrar para a gente como é que a gente resiste à vontade da carne, a Satanás, como é que a gente resiste ao mundo. Quando a gente fala sobre a resistência, nós entendemos que os únicos caminhos pelos quais o homem pode chegar a uma tentação e afligir a alma a ponto de cair são os desejos pelos apetites sexuais, a imaginação,
que leva à presunção e ao fanatismo, e a ambição pessoal. Essas três características, por exemplo, a Bíblia não relata sobre os desejos sexuais de Jesus. A Bíblia não relata sobre isso para nós. Então eu não posso afirmar para você se ele teve ou não, mas eu posso te afirmar, humanamente falando, de que aquilo que eu não alimento, eu não desejo. Tudo aquilo que eu alimento e tiro de mim e ponho tempo, me disponho a estar junto, a vontade aumenta. E Jesus fugiu de todas as tentações. Quando nós temos o entendimento de que uma das tentações é desenvolver na imaginação uma presunção de que se sabe ou se pode mais, levando uma pessoa ao fanatismo, achando que a verdade só está nela, com isso, ela pode cair em tentação, sim, se afastar de Deus. E uma outra forma de se afastar de Deus é a ambição pessoal. Percebe que quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, Satanás tentou Jesus em áreas diversas. Satanás tentou Jesus querendo lhe dar poder sobre os reinos. Satanás tentou Jesus para que desafiasse o próprio Pai, lança-te daqui. Ordena para que essas pedras virem pães. Satanás, na verdade, queria pôr à prova o lado divino de Jesus Cristo. Qual era a intenção de Satanás? Levar Jesus à ambição de poder, afastando Jesus do propósito. O que eu estou tentando te dizer é que ele foi tentado sim, mas ele não alimentou. Com Satanás, o que ele fez? Ele lançou a palavra. Assim que Satanás disse, se fizeres, se quiseres, ele já lança a palavra de Deus. Isso nos mostra que Jesus cresceu em graça, em conhecimento e entendimento. Por isso é necessário nós, como cristãos, termos as Escrituras Sagradas, a palavra revelada no entendimento através do Espírito Santo, porque quando a tentação vier, a gente pode sim, muitas vezes, usar a palavra e colocar a distância, para que a gente não passe por certas situações. E quando são alguns desejos carnais, se você deixar de alimentar tudo aquilo que você não alimenta, morre de fome. Se isso tem crescido dentro de você, é porque é o que você mais tem alimentado. Fica a dica. E eu ia falar isso no final, já vou falar já. Nós temos alguns seguidores do Senhor Jesus Cristo. E esses seguidores são bastante interessantes, porque são seguidores de Jesus Cristo. Jesus pediu para que seguisse a Ele como servos, e são seguidores que têm um amor excessivo. Um amor excessivo. E eu vou dizer para você, na verdade, você passa muitas vezes a ser um admirador fanático de Jesus. O fanatismo é aquele que ele usa a camisa de Jesus Cristo, ele tem tudo desenhado de Jesus Cristo, ele até sauda, ele canta louvores, ele conhece as Escrituras, ele declara as Escrituras, seguidor. Mas ele não joga no time de Jesus Cristo, porque para jogar no time de Jesus Cristo tem que fazer o que Jesus Cristo faz. É por exemplo. Então, na verdade, nós precisamos começar a nos avaliar para saber se nós somos fanáticos ou nós somos servos, se nós somos filhos de um Deus vivo, se nós somos, porque se somos servos e se somos seguidores de Jesus Cristo, fazemos as mesmas obras que Ele fez e ainda muito mais.
Mas se somos somente fanáticos, demonstramos um Deus que está muito longe de nós, que está esperando o nosso momento de render-nos, porque se eu não amo o meu irmão, eu não conheço a Deus. Se eu não conheço a Deus, Deus não me leva a Jesus, porque Deus, Ele leva a Jesus pessoas que podem ter um entendimento de quem Ele é. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com certos joios que estão do nosso lado. Haverá o tempo de manifestação em que o joio será revelado e arrancado, mas isso é no final, não é agora. O que nós precisamos agora é o discernimento no espírito, para nós entendermos, eu sou fanático ou eu sou um servo? Uma outra característica muito interessante é que Jesus, o primogênito de Deus, nos declara Deus como Pai. Qual foi a tarefa primordial divina de Jesus? Nós falamos de todo o desempenho humano de Jesus. Agora nós vamos falar de todo o desempenho, de toda a obra divina de Jesus aqui na Terra. Quando nós entendemos sobre a tarefa divina de Jesus, o que é que Jesus mais fez aqui na Terra? Foi declarar o Pai. Foi dizer para a humanidade que existe um Pai. Pensa comigo, vamos começar a anelar o Antigo e o Novo Testamento para que a gente possa vir entender. O Pai no Antigo Testamento também cumpre milagres, faz grandiosas coisas, separa um povo pelo qual o Filho viria e declara a vida do Filho em todo o tempo. Novo Testamento, por isso que se alguém te ensinou que o novo aniquila o velho, por favor, ore pela vida dessa pessoa e leia a Bíblia. Porque o que acontece no novo? O novo, Jesus declara, tudo que meu Pai disse está em mim. Eu estou nele e ele em mim. O que é que Jesus está trazendo para nós ali no Novo Testamento? A paternidade de Deus revelada através do seu único Filho vindo na Terra. Então, na verdade, as duas, o Antigo e o Novo, elas se completam. Elas se preenchem e nós temos que entender isso. Se nós entendemos o lado divino de Cristo, Mateus 18:20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. A onipresença, a divindade de Cristo. Quando Cristo fala isso, é Jesus Cristo que fala isso, ele fala assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estou presente. Onipresença dele. Nós temos também no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, 18. E me é dado todo o poder no céu e na terra. Onipotência de Jesus Cristo. Essa onipotência, Deus deu para o Filho todo o poder no céu e na terra. E eu gostaria de fazer uma pausa pequena aqui, que me veio à memória agora. Quando Deus criou o homem no Éden, Deus é um Deus tão maravilhoso e perfeito, que esse mesmo poder Deus deu para Adão. A intenção primordial de Deus foi construir todo esse mundo que é lindo, porque meus amados, não confunda, a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno, o mundo não é dele, viu? Então você toma cuidado, porque o mundo é de Deus, tudo é de Deus, tudo é de Deus, ele está, mas não é dele. Então se você der ordem, saia no nome do Senhor Jesus, ele vai sair. E esse poder, na verdade, estava totalmente com Adão. Adão também tinha um poder assim. Acontece que Adão não privou obedecer a Deus. Por não privar obedecer a Deus, ele perdeu todo esse poder. E Deus, quando separa um povo, a primeira coisa que Deus coloca sobre esse povo novamente são os poderes. Deus vai mostrando isso desde quando ele separa o povo lá no chamado ainda em Abraão. Olha o que Deus, é muito maravilhoso, olha o que Deus faz com a família de Noé. Se Deus não tivesse misericórdia das nossas vidas, nós não estaríamos aqui hoje, a humanidade já teria findado lá.
Mas não, Deus separa Noé, a família dele, dali nasce uma nova geração, dali já vem o povo separado, escolhido de Deus através de Abraão, e começa a história, e Deus começa com os milagres novamente. Ou seja, Deus começa novamente falando, se creres, se obedeceres, te dou poder. Quando nós vemos os feitos, existem pessoas que dizem assim, ai, como eu gostaria de ser Moisés, ai, como eu gostaria de ser... Não, meu amado, seja você no tempo que você está. Porque nós temos algo maravilhoso que eles diziam que iria acontecer, mas eles nem não ouviram, não falavam e não viram, nós também não vimos. Só que o que eu penso, naquela época você dependia de uma voz humana para falar com Deus, manter um relacionamento para que ele falasse com o povo. Era função sacerdotal, era função dos profetas. Hoje não, eu prefiro hoje, porque hoje se eu estou na igreja, se eu estou na minha casa, se eu estou na rua e eu me curvo e falo com o Senhor, meu Deus, Ele me responde. Eu não preciso mais de uma intervenção humana. Então, se você me ouve nessa manhã e você muitas vezes busca a intervenção humana, colocando, às vezes, algumas pessoas que você acredita terem sido canonizadas para essa função, eu vou dizer uma coisa para você, peça direção ao Espírito Santo, que direciona a tua oração, no nome do Senhor Jesus, porque o Jesus, o nosso Senhor Jesus, o Cristo, Redentor, é quem intercede por nós junto ao trono com o Pai. Então, na verdade, hoje nós temos uma ligação direta. Hoje nós não precisamos mais passar por pessoas para chegar a Deus. Hoje nós temos um livre acesso. Jesus, na sua divindade, a sua obra na terra, nos deu esse livre acesso. Quando nós entendemos tudo isso, é muito grandioso, porque Ele nos dá um poder sobrenatural, e Ele ainda cumpre aquilo que estava no princípio, que é estar com a gente, não nos deixar sozinhos, não nos deixar órfãos. Voltando para a divindade de Cristo, uma outra característica, percebe que quando nós falamos sobre os atributos de Deus, os atributos de Cristo não mudam. Percebe que aqui nós relatamos os atributos de Cristo, a onipresença, a onipotência. João 6, capítulo de número 6, versículo 64, diz assim, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e quem era e o que havia de entregar. Ou seja, Jesus também é onisciente, porque os atributos de Deus, os atributos de Deus triuno, está em Jesus Cristo. Então sabe de todas essas coisas, Deus Pai, Deus Filho, Espírito, Deus Espírito. Então, na verdade, nós precisamos entender que esses mesmos atributos que o Pai tem, o Filho tem. É uma outra característica de Cristo. Hebreus 13:8 declara assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Isso também nos revela a imutabilidade de Cristo. Cristo não muda. Desde o início, Cristo sabia o que viria fazer. Ele veio e realizou a obra que tinha que realizar. Ele não mudou de acordo com a circunstância, de acordo com as ocasiões. Ele não mudou. Cristo é o mesmo. Quando nós entendemos a união das duas naturezas de Cristo, por que eu quis relatar nessa manhã em duas naturezas? Dá a impressão até que tem duas naturezas dentro do ser humano. Não, eu quis separar para você poder entender que Cristo, Ele tinha sim o lado divino e humano. A Bíblia diz que Ele era 100% homem e 100% Deus. Isso é algo, isso para nós é algo, é certo. Ele não pecou porque Ele resistiu. E se Ele conseguiu, nós conseguimos também. Quando nós entendemos essa união dessas duas naturezas de Cristo, né? Ela é chamada de união hipostática, que significa que a união não é uma mistura. Essa união não é uma mistura. É o resultado de uma unidade pessoal. Em outras palavras, Jesus veio como
homem, nascido de mulher. Mas o divino com o humano são naturezas diferentes em uma mesma pessoa, ok? Aí nós temos a obra de Jesus. Jesus é nascido de mulher, ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele praticou vários milagres. Os milagres que Jesus, hoje nós não vamos falar sobre os milagres, porque nós precisamos de pelo menos uns 2 vídeos para relatar, uns 2 ou 3, sobre as diferenças de milagres, que são tremendos os milagres de Jesus. Mas eu quero só dar uma pitada de alegria aí na tua alma. Quando a gente lê sobre o primeiro milagre, que era um casamento, ele transforma água em vinho. O que eu mais acho interessante é que quando percorre a história de que comenta-se que o vinho acaba, o vinho não chegou aos ouvidos dos donos da festa. Percebe-se que a notícia chegou no ouvido de quem precisava, de Jesus. Se você lê a história nos relatos dos evangelhos, você vai entender que Jesus operou um milagre, favoreceu 2 pessoas que eram os noivos da época. Nós sabemos que os casamentos da época eram de no mínimo 3 dias, gente. Olha que festa maravilhosa. Mínimo de 3 dias. Pensa comigo. Jesus operou um milagre, favoreceu 2 pessoas que nem sabiam que era ele que estava fazendo aquilo. Se você lê a história, você vai descobrir que nesse momento Jesus está operando milagres a seu respeito e você nem sabe. Porque tem milagres do Senhor que já estão sendo preparados enquanto você se dispõe a ouvir Ele neste momento. Ou seja, com Ele você não perde tempo, você investe sua vida. Tudo que você planta em Deus, tudo que você rega em Jesus, tudo que você cuida no Espírito, gerará frutos eternos para a sua vida. Eternos é de agora até. Amém? Então, quando nós entendemos sobre os milagres, ele é muito maravilhoso, porque nós começamos a ter uma nova concepção de milagres. Percebe que tem milagres que Jesus não precisou nem ir lá e curar. Tem milagres que ele pegou, fez um lodo ali, cuspiu e usou o barro. O que eu estou tentando te dizer? Jesus, ele é tão intenso e pleno que ele não precisa das suas mãos para operar milagre. Ele precisa da tua boca, ele precisa da sua mente e ele precisa das suas atitudes, do teu coração, onde procede os caminhos, né, do bem ou do mal. Então ele espera de você. O milagre nele já está gerado, mas ele só vai ser manifesto de acordo com o que você acredita. Quando nós entendemos tudo isso, nós entendemos também que Jesus veio e fundou a igreja. Essa igreja ela é construída até então por mãos humanas. Eu não estou desfavorecendo o templo, não. Amo o templo, gosto desse lugar reservado. Só que até então, quando ele veio ali nos evangelhos, é muito interessante que na época os fariseus, os escribas ficaram muito bravos. Eles trabalharam muito contra Jesus, mas porque eles não entendiam que um homem nascido de mulher saísse às ruas fazendo milagre, sendo que quem era para ter o poder maior não era ele, e tinha lugar para tudo aquilo. Deus colocou, o que a vinda de Jesus nos trouxe? Um poder de operação aonde estiver. Ou seja, Jesus, através de Jesus, é instituída a igreja, porque a igreja significa chamados para fora. Para quê? Para tirar de dentro de nós o Deus que habita em nós. No vídeo passado nós nos dissemos que Deus é espírito e espírito é respiração, espírito é vida, então Deus é vida. Se nós temos respiração, nós temos Deus. Mesmo você que me ouve nessa manhã ou fora de tempo e está me dizendo que Deus não existe, meu amado, você só está vivo porque Deus existe. Acredite que Ele quer colocar para fora aquilo que está dentro de você.
Então o milagre ele já está dentro de você, você só tem que materializar ele através da fé. Coisas que se esperam, mas ainda não aconteceram. Amém? E com isso também Jesus morreu como forma de expiação. Ele não tinha pecado, mas ele morreu de uma forma mais vergonhosa possível na época. Como forma de expiação, o Antigo Testamento levava-se animais de pequenos a grandes para sacrifício em oferta, como cheiro suave a Deus, para pagar pecado. Novo Testamento, Jesus é o sacrifício vivo por toda a humanidade. A partir daí, todos os que acreditaram que ele morreu por mim e por você, passam a ter um novo lugar em Deus. Você deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho de Deus, co-herdeiro do reino. E aí nós temos mais uma informação que ela é muito rica, que é a informação de que Jesus é o primeiro de todos os irmãos. Jesus é o nosso irmão. Jesus é o nosso Senhor. Jesus não é o nosso Pai. Pai, Jeová, Jiré, Rafá, Elohim, são os nomes de acordo com a cura, a salvação de Deus. Jesus é o primeiro de todos os irmãos. E aí nós temos um entendimento que ele ressuscitou dos mortos, ficou na terra por um período. Hoje, ele está no céu, ele nos assiste e ele voltará. Ele voltará e buscará primeiramente os seus, até o tempo em que ele voltará com a sua igreja, julgará a terra e reinará para sempre. Na verdade, a obra do Senhor Jesus ela é maravilhosa. Só que para entendê-la, você precisa entender quem é Deus, qual é a obra que Deus tem, por que Deus permite todas essas coisas, mas Lisa, o mundo está um desgaste total. Culpa da própria humanidade, a culpa é nossa mesma, porque quando nós clamamos ao Senhor, temos visto milagres acontecerem nos dias de hoje, sim, temos vivido isto, sim. E se você pôr para fora o Deus que habita dentro de você, que é esse fôlego de vida, com fé no Filho Jesus Cristo e na revelação do Espírito Santo, eu tenho certeza que grandes coisas Ele fará em você. Para isso você precisa assistir o primeiro vídeo, começar a entender quem é Deus, entender a obra redentora de Jesus e assistir o próximo, onde nós estaremos falando sobre o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Os dons do Espírito são maravilhosos. Nós precisamos entender esse Deus triuno, que tem uma obra completa, onde cada um exerce uma função para chegar a um resultado único, que é tirar a humanidade da perdição, resgatar a humanidade da morte eterna e levar pessoas para morar com Deus eternamente, no novo céu e numa nova terra. Olha, mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria falar tudo. Mas eu acredito que deu para entender um pouco sobre a natureza divina de Deus, a encarnação de Deus. Nós pretendemos trazer alguns vídeos ainda sobre Jesus, Espírito, Jesus no ventre, Jesus nascido de mulher, Filho do homem, todas essas interpretações bíblicas para vocês, ainda durante esses estudos. Mas no próximo estudo já fica certo para nós falarmos sobre a obra do Espírito Santo. É a obra regeneradora. É uma das obras mais interessantes que existe. Eu espero que essa manhã você tenha sido frutífera para você possa entender um pouco mais a respeito de Jesus Cristo
e que no domingo que vem nós possamos mais uma vez estar reunidos para entendermos o Deus triuno, que tudo pode, tudo faz e tudo vê, tudo sabe a mim, a respeito de mim e a respeito de você. Fique na paz do Senhor Jesus. Divulgue esse vídeo, passe para mais pessoas. Caso você tenha dúvidas, deixa ali seu comentário. Assim que possível, nós entramos em contato, a gente vai tirando dúvidas. Se você tem algo a acrescentar, posta ali, fala ali, mais pessoas também podem ler e vai ser uma bênção. No nome do Senhor Jesus, que Ele te abençoe, que a graça e a paz dEle não se afaste de ti. Amém? Tenha uma semana de vitória.